quanto a título de participação, quem quer que colabore com a mãe para praticar o infanticídio, mesmo que não esteja em estado puerperal, e é óbvio que não está, claro que não está, né? Porque o estado puerperal é personalíssimo da mãe, mas ainda que não esteja em estado puerperal, responde com ela por infanticídio. E isso por força do artigo 30 do Código Penal. Você está lembrado do artigo 30? O artigo 30 é aquele que diz que as circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Quando uma circunstância pessoal for elemento do crime, elementar do crime, ela se comunica a todos os coautores ou partícipes. E foi isso que Hungria, com o brilhantismo que tem e a humildade também de um grande gênio, reconheceu na última edição de sua obra. Por isso, meus amigos, se isso cair numa prova de concurso, eu tenho certeza absoluta, o gabarito só vai dar esse. Quem colabora com a mãe em estado puerperal para cometer infanticídio, responde com ela por infanticídio. Muito bom. A segunda pergunta que muitas vezes aparece é sobre o estado puerperal. Mas o que é o estado puerperal? Como é que se define estado puerperal? É um estado que tem que ser definido pela medicina? É um estado que exige perícia médica? É tudo isso. Ele é um estado médico, ele é uma condição patológica médica, sobre a qual a própria medicina hoje muito diverge, e aqui não nos cabe a nós, como juristas, tentar, então, adentrar esse terreno da medicina, sendo muito detalhistas ou muito específicos quanto ao que é o estado puerperal. O que eu tenho que te dizer é que o estado puerperal tem que ser reconhecido por uma perícia médica. E mais importante, o estado puerperal não é presumido. O estado puerperal não é presumido nem na vida prática e nem numa prova. Por exemplo, eu, que sou mãe da pequena Sofia, quando fui mãe, não experimentei, quer dizer, logo após o parto, honestamente não experimentei o estado puerperal, ou pelo menos não o reconheci em mim. Não tive nenhuma reação de depressão pós-parto, não tive nenhuma reação de aversão, de rejeição, pelo contrário, né? Tive uma imensa felicidade, uma graça, a qual eu agradeço diariamente até hoje, e felizmente não sofri nenhum efeito perturbador, nenhum efeito incômodo, né? dessa gestação e desse parto. Esse é o meu caso. Então, o estado puerperal não se presume. Isso quer dizer uma coisa muito interessante, meus amigos. Isso quer dizer que se na prova do concurso tiver escrito Patrícia, logo após o parto, matou seu próprio filho, Patrícia, logo após o parto, matou seu próprio filho, que crime Patrícia cometeu? Homicídio. Patrícia cometeu homicídio. Porque esse dado, o dado sobre o estado puerperal tem que estar expresso. Não é qualquer mãe que logo após o parto adentra em estado puerperal. Isso tem que estar expresso no enunciado. Patrícia Maria Joaquina Josefa, logo após o parto, matou seu próprio filho, é homicídio. O estado puerperal tem que estar expresso. E você? Você acompanha o noticiário do jornal, você acompanha o noticiário da televisão, você acompanha... É claro que para mim, que sou mãe, e acho que também para você, pensar numa mãe matando o filho, para mim, isso só pode ser sintoma de loucura, né? Mas isso é a minha avaliação. Eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, não sou psiquiatra. Então, dentro da minha visão, uma mãe que tira a vida de um filho, isso não está certo, né? Isso não é o normal, por assim dizer. Mas estado puerperal é uma coisa muito técnica e muito diferente. Então, acho que mesmo na vida prática, no cotidiano, eu, sinceramente, não tenho nenhum dado estatístico para afirmar isso com todas as letras. Mas, pelo que vejo nos noticiários de jornal, etc., creio que há até mais casos, estatisticamente, de mães que tiram a vida de seus filhos sem nada de estado puerperal do que com estado puerperal. Você vê muitos casos ali de mães que são punidas por homicídio de seus filhos, sem nada a ver com o estado puerperal. Não é isso?
Então, meus amigos, isso quer dizer que o estado puerperal não se presume. Se não estiver dizendo estado puerperal, lá no problema do exame da OAB, do concurso público, nós não podemos presumi-lo. E se na vida prática você encontrar um caso como esse, saiba que o estado puerperal depende, para sua comprovação, de perícia médico-legal feita ali na mulher, para verificar se ela estava ou não em estado puerperal. Então, quer dizer, quanto ao sujeito ativo, nós temos a mãe, em estado puerperal, e é muito importante que, em primeiro lugar, eu entenda que é um crime próprio, mas admite concurso de pessoas, e depois que o estado puerperal é importantíssimo, mas ele não é presumido, ele tem que ser comprovado por perícia médica e ele tem que constar do enunciado. O próximo detalhe, a próxima questão a respeito do infanticídio é o sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima de infanticídio? É qualquer criança. A mãe está lá em estado puerperal e aí ela mata o seu filho de 6 anos. É infanticídio? A mãe está lá em estado puerperal, ela vai lá e mata o marido. É infanticídio? A mãe está lá em estado puerperal, ela mata o filho da vizinha. É infanticídio? Não é. O infanticídio é um crime próprio, não só quanto ao sujeito ativo, mas também quanto ao sujeito passivo. Quem pode ser vítima do crime de infanticídio é o filho recém-nascido, aquele que acabou de nascer enquanto dura o estado puerperal da mãe, ou nascente, aquele que está nascendo. Porque, como nós vamos ver, o requisito temporal do infanticídio é que ele pode ser cometido durante o parto ou logo após. Então, é o nascente, aquele que está nascendo, ou o neonato, o recém-nascido. Esse que pode ser vítima. Então, tem um caso interessante. Interessante assim, trágico, né? Mas, por outro lado, interessante para concurso. Imagina que a mãe, em estado puerperal, está lá na maternidade. E aí ela vai até o berçário, porque ela pensa, tirem as crianças da sala, e por favor, hein, pessoas que têm coração fraco, etc., também podem tapar os ouvidos. Nós já conversamos que direito penal tem que ter um certo sangue frio, certos nervos de aço. Né? Eu digo isso porque às vezes a pessoa se choca, mas direito penal é assim mesmo. É puro sangue. Então, vamos lá. Então, a mãe está lá delirando, não delirando, mas está lá no seu estado puerperal. Ela quer matar o seu próprio filho, ela vai até a maternidade. Sabe o berçário da maternidade? Que tem aquelas criancinhas ali, todas com aquela mesma carinha amassada de joelho, que só a mãe e o pai acham lindo, que é a cara do tio-avô, mas que todo o resto acha que é tudo um joelhinho amassado? Pois é, a mãe vai lá, ela vê todas aquelas criancinhas, e como ela já está meio pirex, no estado puerperal dela, ela pega uma das criancinhas e tchum, mata. E aí que dá na ideia dela de olhar a pulseirinha de identificação, porque ela não lembrou de olhar e ela olha. Aí ela vê que não era o filho dela, que era um filho de outra pessoa. Nossa, o macacãozinho era igual, mas não era meu filho, era filho da vizinha. E agora? Matei a criança errada. O que acontece? Esta mãe é punida por homicídio ou por infanticídio? Homicídio, qualquer criança. Infanticídio, só o próprio filho. Próprio. E aí? Pelo que essa mãe vai ser punida? É uma matéria que, na verdade, está lá na parte geral e ela se chama erro sobre a pessoa. O agente, a pessoa, confunde a vítima com outra pessoa. Foi o que aconteceu com ela, não foi? E no erro sobre a pessoa, você se lembra qual é a solução? Lembra que no erro sobre a pessoa, eu respondo como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Lembra disso? Como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Então, embora o sujeito passivo do crime de infanticídio seja o próprio filho, se por erro a mulher confunde o filho com outra criança, ela responde também por infanticídio. Ai, Patrícia, isso está contraditório. Você acabou de dizer que a vítima tem que ser o próprio filho, que se for outra criança é homicídio. É verdade. Mas veja, se eu cometo um erro sobre a pessoa, eu incido na regra do artigo 20, parágrafo 3º. Respondo como se tivesse atingido a vítima pretendida. Como se fosse meu próprio filho, respondo por infanticídio. Então essa é uma pegadinha bacana a respeito do crime do sujeito passivo. A próxima questão, a respeito do crime, já para a gente se encaminhar para os finalmentes do infanticídio, é o tempo, o lapso temporal. Quando é que é capaz de haver infanticídio? Quando é que é possível haver infanticídio? Quando é que haverá homicídio ou aborto? Né?
Muito bem. O infanticídio é um crime que tem que ser cometido durante o parto ou logo após. Pela minha experiência, todos os alunos ficam muito intrigados o quanto é esse logo após. Quanto é que dura esse logo